Fala galera, maravilha? Eu sou o Bob Nascimento, consultor financeiro. No vídeo de hoje chegamos ao último e quarto capítulo da minissérie A Psicologia Financeira, baseado no livro do autor Morgan Russell, e bora pra resenha. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Clica aqui, ó, é um clique de graça. Você já assistiu 3 capítulos? Não deixou o link? Eu falei link, mano. Não deixou o like, mano? Deixa o like, por favor. Bora pra resenha. Primeira lição, 13ª, é: você vai mudar. Fazer planos para o longo prazo é muito mais difícil do que parece. Isso porque a gente muda o tempo todo. Se eu fizer uma conta hoje na HP 12C do quanto você precisa economizar, ela será bacana, ela será o norte. Você vai ficar feliz e vai falar, porra, eu consigo. Mas cá entre nós, esse número ele vai mudar. É impossível que sua vida seja um gráfico de renda fixa. Nicolas coloca um gráfico de renda fixa. Ela está muito mais para um gráfico de renda variável. Nicolas, coloca esse gráfico de renda variável ao lado do outro, por favor. Se para mais ou para menos é difícil saber, mas isso é comprovado pelo que queremos ser quando crianças e o que a gente se torna na fase adulta. Se vai mudar para mais ou para menos é difícil saber. Mas isso é comprovado, sabe como? Simplesmente pelo fato do que a gente quer ser quando a gente é criança e o que nos tornamos na fase adulta. Só aí você já vê o tamanho da mudança. E isso impacta em nossos planejamentos financeiros. Claro que eu não quero que você fique à deriva, né? Então não vou escolher porra nenhuma e dane-se. Mas compreender que levar a ferro e fogo o seu plano, que hoje, 2022, vai ser a mesma coisa em 2032 e 42, é balela, vai mudar. Ou, como é dito no livro, evite os extremos do planejamento financeiro. Tenha a margem sempre das mudanças, beleza? 14ª lição do livro e segunda deste capítulo: nada é de graça. Tudo tem um preço, mas nem tudo que tem preço vem escrito em uma etiqueta. Eu adoro essa frase porque ela tem muita profundidade. Esse capítulo ele fica claro que para certas coisas na vida que considerarmos bacana ou mesmo gloriosas, você deverá pagar um certo preço. Porém, só dá para saber quando você está ali no olho do furacão. E é claro, e mais uma vez, uma coisa é a teoria, outra coisa é o teu estômago quando o bicho está pegando. E aqui a gente está falando de finanças, investimentos e negócios. Você já me ouviu defender que as ações são os ativos que podem trazer os maiores retornos do longo prazo. Mas até esse longo prazo chegar, como que você vai se comportar? É onde eu digo que não é para todo mundo, pois existe algo chamado volatilidade. Um sobe e desce que machuca demais as pessoas. Mesmo que você, na teoria, saiba que no final vai dar um baita de um retorno interessante, é bem difícil. Veja o gráfico do S&P 500 nas últimas décadas. Olha como é interessante, não é? Mas olha as quedas. Olha essas quedas aqui, como você teria se comportado? Só vivendo ali. Então, você está disposto a pagar esse preço? O autor ele defende uma ideia bem interessante que é de pensar na volatilidade, né, esse sobe e desce, dos ativos de risco como uma taxa a ser paga e não uma multa. Quando falamos em taxa, é mais plausível que você aceite para obter um ganho que você deseja. Então veja só a analogia que ele faz. Ele fala sobre os parques da Disney. Para ir na Disney em 2019, 18 milhões de pessoas pagaram por volta de $100 no ingresso para irem nos parques e se divertirem. Mesmo sabendo que existem parques que não são a Disney, mas que custam $10, 10 vezes menos. Então você pode optar por pagar uma taxa maior, pois acredita que será melhor para você ou mais proveitoso. Então, quando pensamos em taxa ao invés de uma penalidade multa, o jogo muda. Ou melhor, a nossa mente muda. E se vamos falar do maior retorno nos investimentos, talvez investir em ações seja pagar uma taxa chamada volatilidade, onde você pode optar por sim ou por não. Ninguém está colocando uma arma na sua cabeça. Se você enxergar o ingresso da Disney como uma multa, jamais vai apreciar a magia. Mais importante agora é qual o preço e defina se você deseja pagar ou não. Próxima lição pinçada deste último capítulo é: você e eu. Cuidado
com as dicas financeiras de pessoas que jogam um jogo diferente do seu. Por que as pessoas se frustram nos investimentos? Aqui eu não pegarei um exemplo do livro, mas sim das minhas consultorias, onde várias vezes eu me deparei com pessoas insatisfeitas com a carteira, pois foram copiar o investimento de um influencer ou de um colega de trabalho, sem entender o que desejavam de verdade nos investimentos, fizeram uma análise rasa de que gostariam de ganhar mais dinheiro do que aportaram. Simplesmente isso. Sem entender nada sobre risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez ou mesmo qual o horizonte de tempo nos investimentos, chegaram a formalizar perdas ou mesmo a entrar em esquemas de pirâmide financeira. Tragédia anunciada. Isso não é novo e sempre vai existir. E aqui a lição que eu deixo para você é: entenda qual jogo você está jogando. Esta é uma pergunta que eu peguei do autor. Qual jogo você está jogando aí nos investimentos e nas finanças? Identifique se o seu jogo é de longo prazo, se é de curto prazo, se é de tomar mais risco para obter mais retorno, ou mesmo deixar tudo na renda fixa. Não deixe se influenciar por ninguém. Mas para isso, você tem que se esforçar e saber o que você realmente deseja. Saber o que você quer será como ter uma lanterna em meio a um túnel escuro que é hoje as finanças e os investimentos. Próxima e última lição e final do capítulo. O Harry tá aqui, tá acabando. Ai, caralho, mano. Foi mal. Última lição pinçada. A sedução do pessimismo. Você já notou que coisas ruins chamam mais a atenção das pessoas, certo? Que histórias bonitinhas não dão ibope algum, certo? E isso faz parte do nosso cotidiano. E nas finanças, isso não é diferente. O pessimismo é muito mais atraente do que o seu irmão, o otimismo. É fato isso. Mesmo que o resultado bom ou ruim sejam equivalentes ou iguais. Exemplo, se você hoje ganhar R$1.000, seu sentimento é um. Se você hoje perder essa mesma quantia, R$1.000, a tua sensação de perda, ela dói muito mais do que o prazer de ganhar R$1.000. No livro é citado que o progresso ele é lento demais para que seja notado, enquanto os reveses acontecem rápido demais para serem ignorados. Veja bem, demora-se anos para construir uma carreira sólida e às vezes uma cagada escrita no e-mail põe tudo a perder. Então entenda que a mensagem é: tente filtrar o pessimismo quanto aos investimentos. Por outro lado, o pessimismo ele reduz as expectativas, assim reduzindo a distância entre resultados possíveis e os resultados que você deseja. Eu não sei se é possível viver assim, mas ter a expectativa das coisas darem errado é a melhor forma de ficar positivamente surpreso quando elas dão. Inclusive sobre pessimismo e otimismo, o finado físico Stephen Hawking, que tinha uma doença rara desde os 21 anos, ele é citado em uma entrevista quando lhe perguntam: você é sempre assim tão alegre? E pelo computador, já que ele não falava, ele responde: minhas expectativas foram reduzidas a zero quando eu tinha 21 anos. Desde então, tudo tem sido um bônus. Respondeu Stephen Hawking. Então chegamos aqui na última lição desta minissérie baseada no livro do autor Morgan Russell, A Psicologia Financeira. É um conteúdo rico, é um conteúdo que desperta alguns pensamentos que talvez você nunca tenha parado para pensar. É um conteúdo que desperta também discordância, ou puta, esse cara tá falando um monte de groselha, ou o Bob tá falando um monte de groselha. E não tem problema, deixa aqui nos comentários. Se alguma dessas lições te agregou, também te convido a você assistir os primeiros capítulos que tá aqui no meu canal. E claro, me siga também lá no Instagram e compartilhe esse conteúdo com pessoas que tenham interesse. Maravilha? Nos vemos no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Um abraço.